Delegado, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Presumo que tenha acompanhado, se não na totalidade, alguns bons momentos, né? Principalmente as sustentações orais dos advogados dos denunciados e também a maneira como os ministros se comportaram, as defesas e também as alegações que foram feitas pelos advogados, mas que foram rejeitadas pelos ministros da primeira turma. Bem-vindo, suas impressões, delegado. Boa noite, Caniato. Boa noite, amigos da Jovem Pan, toda a bancada. A gente fica triste, né? Porque esse não foi o direito que eu aprendi na faculdade em Ribeirão Preto, quando me formei em 1998, há muitos anos atrás. É claro que um juiz ele não pode ser o acusador, ser a vítima, ser a pessoa que está comandando as investigações. Isso é absurdo, é surreal o que estão fazendo com o direito, né, com a nossa legislação, rasgando todo o ordenamento jurídico. Eu não concordo, inclusive eu não concordo sequer com a denúncia que foi feita. Eu acho, penso, acredito que não há elementos jurídicos, não houve elementos jurídicos para sequer fazer qualquer tipo de denúncia. Na minha opinião, não houve tentativa de golpe, não houve absolutamente nada daquilo que foi alegado na denúncia e que está agora como sendo pauta desse processo judicial. Para mim, isso tem muito mais cunho político, né, num processo totalmente enviesado politicamente, e aí a gente já sabe mais ou menos qual que será aí a decisão final. Há uma esperança, sim, no fim do túnel, mas não acho que é muito pouco provável aí que o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados consigam se safar de uma eventual condenação, que eu vejo com muita tristeza, porque as leis devem ser sempre respeitadas, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, seja da área do centro. As leis deveriam ser respeitadas, principalmente a nossa Constituição Federal, que é a Magna Carta, é a lei maior, é aquela que baliza todas as demais leis extravagantes, Código Penal, Código de Processo Penal, enfim. Eu espero que isso mude um dia no Brasil, mas o que a gente está vendo aí é muito mais um julgamento político do que jurídico. Primeiro dia, né, do julgamento sobre a admissibilidade da Justiça para a denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e outros aliados, outros 7 aliados, entre eles, inclusive, Walter Braga Neto. Roberto Mota também, ao vivo, conectado com a gente. Mota em um cenário diferente hoje, mas também ligado, acompanhando essas movimentações, né, Mota? Quais são os seus destaques iniciais? A gente vai trazer análises e reflexões sobre vários pontos desse primeiro dia de julgamento, mas o que você gostaria de destacar nesse seu comentário inicial, Mota? Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Eu estou em Brasília, Caniato, participando de um fórum sobre segurança pública e na abertura do fórum a Jovem Pan foi elogiada pela campanha contra o crime. Então, parabéns à Jovem Pan. Aqui não se fala de outra coisa. Eu imagino que no Brasil não se fala de outra coisa. É sempre importante a gente lembrar que não se trata ainda do julgamento de Jair Bolsonaro ou de outras pessoas. O que está acontecendo é uma análise para decidir se essa denúncia será ou não aceita. Claro que tudo no Brasil é imprevisível, mas me parece que existe muito pouca gente que duvide que essa denúncia será aceita. O que continua no ar é o cheiro de uma decisão que já está tomada, uma decisão política vestida com a toga. O Cristiano Beraldo também acompanhando esse dia muito movimentado em Brasília, especialmente no Poder Judiciário, na Suprema Corte e na primeira turma. Transmitimos aqui na íntegra, né, esse primeiro dia de julgamento, essa análise sobre a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e outros aliados. Mas como bem destacou o Mota, trata-se de uma análise para tornar esses denunciados réus ou não. Mas, na verdade, hoje não teve nenhum voto, né? Ficamos na esfera da apresentação, manifestação do Procurador-Geral, depois os advogados, os 8 advogados fizeram as sustentações orais, né? Cada um fez seus levantamentos, suas defesas,
Alguns criticaram a delação de Mauro Cid, outros até se apoiaram, né, dizendo, bom, o meu cliente nem foi citado na delação, enfim, a depender da situação do denunciado, a delação de Mauro Cid pode ajudar ou atrapalhar. Mas não tivemos o voto do relator manifestado. Expectativa para amanhã, Beraldo. Pois é, Caniato, segue o suspense. Será que há suspense? Boa noite a você, ao Mota, ao delegado Palumbo, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Hoje, realmente, um dia onde havia uma grande expectativa de que os primeiros votos fossem proferidos nessa admissibilidade ou não, mas, sinceramente, ninguém aqui tem muita expectativa de novidades. Os pedidos da defesa, ou das defesas, foram praticamente todos, se não todos, rejeitados, e aí segue o jogo dentro do que era esperado. Eu disse ontem aqui, e sigo repetindo, né, que diante de tudo que aconteceu, da dinâmica adotada desde o início da investigação, da forma como as informações foram tratadas, as decisões que impactaram os investigados, as questões em relação ao próprio delator, Mauro Cid, esse é o tipo do caso em que a gente poderia pular todas essas etapas formais e ir direto para a sentença, porque não há mais nenhuma expectativa de que o desfecho seja outro que não a condenação. Porque a gente vai percebendo que o espaço para o contraditório, para ampla defesa, para que aquela sensação de justiça seja efetivamente percebida, infelizmente o clima não anda favorável a esse tipo de coisa. Então, seguimos aguardando aí para acompanhar os fatos se concretizando, Caniato. Pois é, e teve um episódio, uma situação no dia de hoje que chamou a atenção de muitos presentes ali no Supremo Tribunal Federal, integrantes da imprensa, ampla repercussão também no ambiente político. Vou chamar o delegado Palumbo, vai trazer suas impressões. Delegado, não havia a informação antecipada, né, preliminar, que Jair Bolsonaro acompanharia essa sessão de forma presencial. Como ele é denunciado, tem pleno direito de acompanhar in loco, mas isso não é comum. E aí eu pude acompanhar as repercussões na imprensa de jornalistas que acabaram puxando pela memória recente de julgamentos que movimentaram a imprensa, Mensalão, Petrolão e por aí vai. Nenhum denunciado foi até a Suprema Corte acompanhar essa apreciação, se seria transformado em réu ou não. Qual é a leitura que a gente precisa e deve fazer para a ida de Jair Bolsonaro, que acompanhou presencialmente in loco? Há quem entenda que foi um movimento de enfrentamento, mas o advogado de Jair Bolsonaro falou em respeito à justiça brasileira. Eu entendo da seguinte forma, o recado que ele quis passar foi o seguinte: quem não deve, não teme. Ele não tem nada para esconder, em nenhum momento ele quis fugir, mas aí se criam narrativas o tempo todo. Se ele visita um amigo num consulado, numa embaixada, ele quer fugir do país. Se ele resolve conversar com alguém, ele está tramando um golpe. Então fica difícil. Ele está enfrentando esse processo, esse eventual processo, essa denúncia que vai vir. Eu acho que é quase que impossível não vir uma denúncia, não vir um processo e não vir uma eventual condenação, o que é lamentável. Mas o recado que ele deixa: eu estou aqui, eu não fiz nada, estou dando a minha cara a tapa, não tenho por que fugir, não fugirei e quero enfrentar isso. Apesar de todas as injustiças, como, por exemplo, vou citar uma que é muito básica. Quando você priva os advogados de ler os autos do processo, do inquérito, você está privando ele de fazer uma boa defesa. É direito de todo advogado ter acesso amplo e restrito a tudo que está sendo feito. E isso não foi feito no caso do presidente Jair Bolsonaro. Pessoas não sabiam do que estavam sendo investigadas. E isso é absurdo. As pessoas têm direito à defesa. Aliás, cabe à polícia, cabe ao Ministério Público e cabe à Justiça depois condenar ou não. Mas quem tem que provar que determinado agente que se envolveu num crime, estava na cena do crime, foi o autor do crime, foi o mentor intelectual do crime, é a polícia.
é o Ministério Público. Não há essa inversão. Não é o Jair Bolsonaro que tem que provar a sua inocência. Ele vai provar, quer dizer, para a parte da população já está bem provado o que está acontecendo aí. Mas é o Ministério Público e a polícia, pelo direito que eu aprendi, é que tem que provar que ele realmente é o mentor de tudo isso que estão acusando. Então a mensagem para mim é muito simples. Estou aqui, não fiz nada, quem não deve, não teme. E foi uma surpresa realmente para boa parte aí dos parlamentares a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o julgamento na corte. Pois é, alguns parlamentares não conseguiram acessar o plenário da primeira turma, porque havia necessidade de um cadastro antecipado. Agora, o Jair Bolsonaro, na condição de denunciado, tem total direito de acompanhar, tanto que foi até lá, pôde entrar naturalmente e ficou na primeira fileira entre os dois defensores, entre os dois advogados e, segundo relatos, acompanhou atentamente a manifestação de todos os integrantes daquela turma. Chamar o Mota, que também vai trazer suas impressões sobre essa surpresa de Jair Bolsonaro. Segundo as informações da imprensa, uma decisão tomada de última hora, e há quem entenda que também ele quis passar o recado de indignação, talvez, com o atual momento. O delegado Palumbo traz um aspecto também, acho que a gente precisa levar em consideração, né? Talvez o recado de quem não deve, não teme, foi até lá acompanhar esse julgamento para saber se a primeira turma transforma os denunciados em réus ou não. Mota? Eu acho essa uma hipótese muito provável, Caniato. Eu acho difícil imaginar alguém que tem consciência de que cometeu um crime, tendo a calma, a tranquilidade, a segurança para assistir esse julgamento. E eu estava aqui pensando, enquanto a gente comentava sobre esse caso, como é importante que justamente num caso como esse sejam observadas todas as leis, o que diz a Constituição, a jurisprudência. Como é importante que tudo isso seja observado ao pé da letra, para que não se dê nenhuma margem para se dizer que se trata de uma perseguição política. Um caso como esse deveria ser julgado em 3 instâncias, ou até 4, com possibilidade de todos os recursos possíveis e imaginários, com a apresentação de todos os argumentos, porque assim seria a melhor forma para se eliminar qualquer suspeita de que se trata de perseguição política. E, no entanto, o que a gente está vendo é quase que justamente o oposto disso. Pois é, inclusive algumas pessoas escreveram aqui, viu, Beraldo, que Jair Bolsonaro se coloca de uma forma muito diferente da que tentam pintar, né? Quando falam que Eduardo foi aos Estados Unidos preparar a ida dele para lá, ou preparar a fuga. E aí teve uma mensagem, inclusive do advogado de Jair Bolsonaro, no dia de hoje, justificando a ida do ex-presidente para acompanhar esse julgamento, e ele escreveu o seguinte, o advogado Cunha Bueno: ele veio para que saibam que ele irá enfrentar essa injustiça de maneira corajosa e honrada. Essa mensagem do advogado de Jair Bolsonaro, o Beraldo. Neto, sem dúvida alguma, esse tipo de comportamento, de aparecer ali durante a audiência, de ficar frente a frente, no fundo com seus algozes, sabemos qual é o clima, o humor da corte em relação ao ex-presidente. Essa é uma estratégia da defesa, a meu ver, bastante acertada, considerando o ambiente em que nos encontramos, porque ao invés de ficar em casa nervoso, ansioso, ele vai ali e se coloca à frente dos juízes e deixa os juízes nervosos. Porque, olha, quando você tem um juiz que te processou e você está na posição de julgá-lo, claro que isso gera um constrangimento. Quando você está diante de um juiz que, quando advogado entrou com uma ação contra você,
em nome de um cliente, é claro que isso causa constrangimento. Quando você está na posição de juiz diante de alguém que é acusado de preparar algo de ruim, de mal contra você mesmo, é claro que isso gera constrangimento. Então, o constrangimento está no ar, Caniato, e vai demonstrar para os apoiadores de Jair Bolsonaro que ele está nessa posição corajosa, que ele não tem receio, que ele não tem medo de enfrentar seus algozes. Então, fica aí uma marca que certamente contará positivamente para o ex-presidente. Não sei se no resultado da ação, mas certamente junto aos seus apoiadores. Agora, delegado Palumbo, chamou a atenção também a manifestação dos advogados, né? As sustentações orais, a corte, né, na figura do presidente Cristiano Zanin, da primeira turma, foi disponibilizado o tempo regimental de 15 minutos para cada advogado e eles fizeram as exposições ali, as alegações, fizeram pedidos e solicitações, depois a gente inclusive vai tratar disso. Todas as alegações feitas pelos advogados foram descartadas, foram negadas pelos integrantes da primeira turma. Mas de que maneira você avaliou os argumentos dos advogados, principalmente de Jair Bolsonaro, de Braga Neto, os pedidos que foram feitos? Por si agora, é isso, né, delegado? É exatamente isso, cada um por si e Deus por todos, essa fica a mensagem, né? Mas a indignação dos advogados deveria também ser a indignação da OAB, o cerceamento de defesa, não saber o que o cliente está sendo investigado, não ter acesso aos conteúdos, né? O juiz que deveria se declarar suspeito, isso é muito claro no código, né? Quando ele está lá envolvido, seja vítima, seja como parte, ele não pode fazer o julgamento, ele tem que se declarar suspeito, são regras básicas do direito, né? E concordo também quando se fala esse julgamento deveria cumprir todas as instâncias, primeira, segunda, terceira, mas não. Aí você tem parte do judiciário que é parte no processo, que foi mencionado no processo como parte do trama de conspiração, e aí você vê essas mesmas pessoas sentadas na corte e julgando. Fica muito complicado. É como se você estivesse numa ação cobrando uma dívida ou cobrando algo e você é o juiz da causa, mas você também é parte na causa. Isso é inadmissível. E repito, não é o direito que eu aprendi na UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, eu acho que não é de nenhum desses advogados. A Constituição, a lei, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal deve ser sempre respeitado, os ritos devem ser respeitados, os advogados eles devem ter conhecimento de absolutamente tudo. Quando o advogado não tem o conhecimento, é cerceado, fica muito difícil você falar em imparcialidade do Poder Judiciário. Pois é, inclusive, teve um episódio no dia de hoje que chamou a atenção, inclusive ganhou as redes sociais, porque o ex-desembargador e advogado de Felipe Martins, Sebastião Coelho, foi detido por suposto desacato e ofensas, ao tentar acompanhar o julgamento de Jair Bolsonaro e os aliados, e acabou sendo impedido. Em um vídeo que foi gravado pelo próprio advogado, ele contesta a alegação da Polícia Judiciária de que era preciso credenciamento prévio para acompanhar essa sessão. E a produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Eu estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais
acusados, ficou 6 meses preso. Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Aí esse vídeo ganhou as redes sociais, o advogado de Felipe Martins, e é preciso destacar para a nossa audiência, vou passar a palavra para o Mota, que certamente acompanhou também esse vídeo. Mota, é bom a gente lembrar a nossa audiência que é prerrogativa de qualquer advogado ingressar no tribunal para acompanhar, inclusive, o julgamento. E aí a produção, o Felipe Gustavo, compartilha aqui com a gente, Lei Federal 8.906, lei do ano de 1994, Estatuto da Advocacia e da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E aí nessa lei federal tem a lista dos direitos dos advogados, né? A relação dos direitos e deveres dos advogados, inclusive o ingresso nas salas de sessão dos tribunais. Mota. Não vale para todos os brasileiros, Caniato. E aí eu convido os nossos espectadores, nossos ouvintes, a fazer um exercício de imaginação. Imagine que se tratasse do julgamento de um traficante de uma dessas facções que agora estão tomando conta de parte do território do Brasil. Imagine o advogado do traficante barrado, impedido de participar da análise da denúncia. Imaginem quais seriam as manchetes. Imagine quantas ONGs já teriam se manifestado. Imagine qual teria sido a declaração da OAB neste momento. Até onde a gente sabe, não se ouviu uma palavra da OAB. O ex-desembargador Sebastião Coelho tem sido um crítico duro e muito respeitado dessas inovações jurídicas. Ele foi barrado ao tentar entrar em uma sala de julgamento. Segundo ele, havia lugares vazios onde ele poderia se sentar. Segundo o desembargador, havia integrantes de movimentos sociais sentados no plenário. É mais uma cena muito difícil de aceitar e de explicar. Pois é, inclusive parlamentares do grupo político de Jair Bolsonaro não conseguiram entrar na sala. Já integrantes da base governistas conseguiram acompanhar. Agora, o Mota mencionou a OAB, a manifestação de organizações e grupos ligados à advocacia, inclusive Sebastião Coelho acionou a Ordem dos Advogados do Brasil após ser impedido de acompanhar o julgamento. Até agora a gente não recebeu nenhum tipo de manifestação, a gente está inclusive acompanhando. Você, Beraldo, esse episódio que ganhou as redes sociais, o vídeo de Sebastião Coelho relatando essa situação, e ele conseguiu fazer o registro, mas tentaram impedir, né? Pois é, Caniato, tem alguns problemas aí, né? Primeiro, a gente vê que as regras são feitas no momento, conforme os interesses, e privilegiam alguns em detrimento de outros, passando inclusive por cima do direito de alguém que está sendo acusado poder ter presente ali o seu advogado. A postura do advogado de Felipe Martins, não sei se ajuda propriamente o seu cliente, mas o registro feito serve de alerta para a forma como esse julgamento está sendo conduzido. E uma coisa importante de mencionar, Caniato, com base no que o advogado disse, né, chamando o Supremo Tribunal Federal de corte de exceção e tal, é preciso lembrar que a Corte recentemente, isso é uma lembrança muito importante trazida pelo jornal Correio da Manhã, a Corte recentemente confirmou a condenação de outro ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, de um processo de corrupção, 20 milhões de reais recebidos, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a partir de indicações feitas por ele
na BR Distribuidora, então uma subsidiária da Petrobras. Roubar 20 milhões de reais, investigação que ocorreu dentro da Operação Lava Jato, levou anos até uma sentença final. Proferida a sentença, já 6 meses quase se passaram, não houve prisão, não houve consequência da sentença proferida. Não há absolutamente nenhuma pressa em se condenar o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, em razão do dinheiro que, segundo o STF, foi roubado da BR Distribuidora por ele. Aí a gente observa, Caniato, o que aconteceu, já falamos isso várias vezes aqui, mas acho importante frisar, o que aconteceu com aqueles que não foram só investigados, mas delataram, assumiram crimes cometidos durante as investigações da Operação Lava Jato, reconheceram que roubaram dinheiro público, que desviaram esse dinheiro público tanto para enriquecer figuras públicas quanto, sobretudo, para financiar campanhas políticas. E aí eu pergunto, Caniato, o que é maior em termos de produção de danos à democracia brasileira? A depredação de prédios públicos, como observamos no dia 8 de janeiro de 2023, que está longe de ter sido o primeiro evento de quebra-quebra, de selvageria que aconteceu na Praça dos Três Poderes. Ou o financiamento artificial, a partir de dinheiro roubado dos cofres públicos, de campanhas políticas que impediram a livre escolha e uma disputa equilibrada em eleições não apenas presidenciais, mas também para governos de estados, deputados, senadores. O que causa mais dano à democracia brasileira? Eu acho que essa resposta é muito simples. Só que esses processos que derivam da corrupção, do roubo de bilhões de reais de dinheiro público, foram parar no Tribunal Eleitoral. E no Tribunal Eleitoral viraram fumaça. Estão todos aí, livres, leves e soltos. Alguns, inclusive, participando do governo. E aí a gente tem que se perguntar. Ora, a primeira acusação que levou Jair Bolsonaro a perder seus direitos políticos foi justamente uma acusação de âmbito político-eleitoral, porque foi uma reunião com embaixadores onde se tratou sobre fraude nas urnas eletrônicas. Aí vocês entendem a diferença de tratamento? Quer dizer, o ladrão sai impune e outros com a acusação de ameaçarem a democracia, vem a justiça se mexer na velocidade da luz, já pronta para proferir uma sentença condenatória. Pois é, estamos repercutindo o primeiro dia de julgamento sobre a admissibilidade da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e outros 7 aliados. No dia de hoje, sustentações orais, as alegações desses advogados e também a manifestação dos juízes, dos magistrados acerca desses pedidos. Todos os pedidos rejeitados. Para fechar, você, delegado Palumbo, esse episódio que envolveu o advogado de Felipe Martins no Supremo Tribunal Federal, detido por desacato, mas depois ele foi liberado. Só para trazer para a nossa audiência, qual foi a alegação da corte para que o advogado não tenha recebido autorização para ingressar na sala? É que, segundo o STF, Felipe Martins, foi denunciado pela PGR, mas não integra o núcleo principal, o núcleo central, ou como alguns trataram, né, o núcleo crucial, quando a gente olha para essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Enfim, um episódio que foi muito criticado, inclusive, pela maneira como a Corte, ou como a Justiça brasileira tratou um advogado. Delegado? Olha, fica claro e evidente que o doutor Sebastião Coelho estava com o seu direito de fazer a defesa cerceado, isso ficou evidente. Se ele está nos autos como advogado, aliás, ele pode até advogar em causa própria, viu? Isso não é impeditivo na ordem dos advogados do Brasil.
Ele pode muito bem fazer a própria defesa, fazer a defesa de terceiros. Agora, se ele está constituído como advogado, ele é impedido de participar de um julgamento, de verificar, de ficar ali, olha, isso é absurdo, né? É o que eu havia dito logo no começo do programa. Estão rasgando todas as legislações extravagantes da Constituição Federal, e isso é absurdo. E só pegando um gancho no que o Caniato falou, esse pseudo-trama golpista, né, que eles querem imputar a qualquer jeito, né, ele está correndo num rito 14 vezes mais rápido do que na época do mensalão. O porquê a gente não consegue entender, porque essa velocidade, né, em querer fazer tudo às pressas, e com outros aí, né, que já foram acusados, inclusive de corrupção, aí a morosidade da justiça parece não ter muita pressa, né? A gente não consegue entender a razão de um rito ser tão rápido e do outro não.